Lucas capítulo 2, versículo 8 até o 20, diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, vejamos os acontecimentos a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar uma vez mais? Fala aos nossos corações, Senhor. Nos abençoa de maneira especial ao refletirmos sobre algo tão precioso, sobre um acontecimento que dividiu a história ao meio, sobre um acontecimento que o mundo basicamente para celebrar o menino que nasceu. Que espetáculo é a beleza do Evangelho, a mensagem do Evangelho, é a encarnação do Senhor aqui nessa terra. Abençoe-nos, conduza-nos, nos guie e nos ajude. Que a Tua palavra nos alimente e que saiamos daqui ricamente edificados. Para a glória e louvor do Teu nome, assim te oramos em Cristo. Amém. Meus irmãos, essa minha meditação é baseada num livro do Tim Keller, chamado O Natal Escondido. E hoje me aconteceu uma tragédia. Coisa essa que eu não me recordo de ter acontecido desde que eu estou aqui na igreja. A tragédia foi a seguinte: como você vê, você tem uns slides aí, eu preparei todo o meu sermão. E depois, quando fui preparar o da igreja, eu preparei por cima do meu. E aí salvei, depois que salvei, comecei a tentar voltar, cadê que voltava? Eu perdi absolutamente meu sermão da noite, mas calma, como diria Chapolin, não criemos pânico. Eu fiz algumas anotações, vou caminhar por elas. E espero que Deus fale aos nossos corações, relembrando muita coisa que a gente leu, estudou, pensou, e que possa retornar ao coração, que possamos refletir sobre essa passagem preciosa. A primeira coisa que eu penso, que a história que estamos diante aqui nos traz à memória, são exatamente as encenações que nós temos de Natal. Aqui nós tivemos nós tivemos a cantata ontem, tivemos Danilo como Adão, Mamá como Eva, né? Não foi a encenação tanto de Natal, embora tudo culminasse exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Mas é interessante porque, pelo menos no meu tempo, quando criança, fazia parte da salinha dos Cordeirinhos do Senhor, crianças ali de 0 a 6, nós tínhamos encenações de Natal, onde as crianças vestiam seus lençóis, né? E dava aquela enrolada e se faziam de pastores com seus presentes a irem ajudar ou presentear aquele menino que estava lá na manjedoura. E havia um enredo, uma peça que muitas vezes era apresentada à igreja. Mas a grande pergunta que surge é: o que eles fazem ali? Qual o papel que desempenham, né, esses pastores ou as crianças que faziam isso nessas encenações? Eu penso que, infelizmente, acabou se perdendo um pouco esse conteúdo dos pastores, e que simplesmente caiu no mero sentimentalismo, né?
a gente perde de vista a grande lição que ali pode muitas vezes estar comunicando. Porque eu penso, e acredito que você também, que Lucas tinha muitas coisas para falar acerca do nascimento de Jesus ou da história de Jesus. Lucas tinha absolutamente muitas coisas a destacar, porém Lucas destaca exatamente a questão dos pastores. Por isso que você tem ali, a fé dos pastores, porque esse trecho aqui de Lucas fala exatamente sobre o que aconteceu por meio desses pastores aqui. E se Lucas escolheu aqui essa passagem, ou inseriu essa passagem no seu evangelho, é porque algum grande ensinamento ele tem a nos comunicar, e é por essa razão que eu penso que a gente deve caminhar por aqui. Eu tenho somente 4 pontos a destacar nessa noite, entendendo que esse trecho que acabamos de ler, ele comunica de maneira muito clara, muito veemente, muito vívida e muito instrutiva para cada um de nós. O que nós podemos extrair aqui dessa passagem? A primeira coisa que eu acredito que nós podemos instruir, está passando aqui, pronto. A primeira coisa, o primeiro ensino que essa passagem nos instrui é que nós precisamos ouvir bem. Se não, observe, verso número 15 aí, verso 15, veja só. Versículo número 15 diz assim: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Os pastores ouviram falar de Jesus por meio dos anjos e logo partiram. Verso número 15 assim nos diz. Vamos até Belém, diziam os pastores uns aos outros. E é interessante porque em seguida de eles vivenciarem o que eles vivenciaram, verso número 15, que diz aqui que eles iam até Belém, o texto diz, e aí versículo de número 17, versículo 17 diz assim: e vendo-o divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Veja, aqui já no versículo número 17, eles transmitiram aos outros exatamente aquilo que os anjos haviam dito e acrescentaram o próprio testemunho, ocular, e vendo-o. Testemunho ocular está em vista aqui. Eles inseriram aqui na comunicação daquilo que eles falaram para aquelas outras pessoas. E é interessante porque o resultado foi que as pessoas que ouviram esses pastores ficaram admiradas. Porém, um efeito mais, digamos, poderoso ocorreu sobre a vida dos pastores, que o texto no verso número 18, ele diz o seguinte, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Eles se admiraram, mas é interessante que um efeito mais poderoso aconteceu na vida dos pastores. Por isso lhe chamo para o verso de número 20. Versículo 20 diz: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meus irmãos, aqui no versículo número 20, você tem algo muito interessante, porque eles começam a glorificar e a louvar a Deus. Por quê? Porque eles tinham visto e ouvido daquilo que os anjos lhe haviam anunciado. E aqui temos um princípio muito interessante, que nesses versículos Lucas nos mostra da importância de ouvir bem, porque à medida que eles ouviram bem o que os anjos disseram, eles cumpriram ou obedeceram o que os anjos disseram e desfrutaram da beleza daquela revelação que os anjos deram, e aquilo conduziu eles a glorificar a Deus e a louvar a Deus exatamente por aquilo que haviam desfrutado. Agora é interessante porque quando a gente fala de ouvir bem, nós estamos falando de algo que a Escritura já nos ensinou. Romanos capítulo 10, verso número 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E esse texto certamente nos oferece algumas orientações como nós podemos ouvir bem espiritualmente. Ouvir bem espiritualmente. Observe, como já falei, que os pastores foram mais afetados, profundamente afetados por essa questão, pelo que eles receberam de revelação dos anjos. Mas eu queria que você prestasse atenção em algo, porque os pastores, eles não ocupavam naquele período uma posição social elevada. Nas sociedades antigas essa era uma realidade na vida dos pastores. Eles também não ocupavam
altos graus de conhecimento. Eles não estavam envolvidos, por exemplo, na educação. Eram homens que não eram tão educados, como acontece em muitos casos em pessoas que vivem afastadas da cidade, vivem no campo. Eles não eram pessoas que tinham alto poder social, relevantes na sociedade. Óbvio que não. Portanto, aqui tem uma coisa muito interessante. Talvez aquelas pessoas que receberam a mensagem deles não tiveram tanto impacto como eles tiveram. Veja, eles receberam a mensagem dos anjos, e inevitavelmente os anjos eram seres impressionantes. Pastores não eram seres impressionantes. Já falei, eles não eram da alta sociedade, não eram educados, não eram pessoas de posição social elevada, mas aquelas pessoas, apesar de admiradas, não sentiram tanto impacto. Provavelmente, presta atenção, é que às vezes eu, você e muitos de nós desprezamos o meio de comunicação que Deus usa. Anjo, a gente se impressiona. Pastor, ou o contexto, gente que não é da alta sociedade, gente que não é tão educada, ou gente que não está em posição social elevada, talvez não é digno dos meus ouvidos. E aqui eu queria destacar uma coisa fantástica, é que nós não devemos jamais desprezar os meios que Deus utiliza, porque invariavelmente é assim que Deus faz. Deus usa coisas pequenas, Deus usa contextos diferentes, e nessas ocasiões Ele age de maneira grandiosa. Deixa eu trazer um exemplo que talvez você já tenha escutado. Conta que foi em uma reunião que tinha provavelmente de 12 a 15 pessoas. Quem é que dá muita bola para uma reunião de 12 a 15 pessoas de igreja? Muitas vezes é relevada, é tratada com indiferença, mas foi numa reunião de 12 a 15 pessoas, de uma pequena igreja metodista lá na Inglaterra, que nesse dia era uma manhã, o pastor da igreja não pôde pregar naquela ocasião, e conta a história que subiu ao púlpito para pregar um homem muito magro, um sapateiro alfaiate, não se sabe ao certo quem era, mas conta que esse homem era simples e até iletrado. Esse homem sobe ao púlpito na ausência do pastor, ele abre a Bíblia e ele menciona Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Conta a história que nem sequer esse homem pronunciou corretamente as palavras, mas isso não teve importância. O homem só dizia, ou repetidas vezes ele dizia exatamente assim, olhe para Cristo. E aquela pessoa que estava lá disse que assim, a nuvem negra sumiu dos seus olhos, as trevas foram embora, e ele disse que sentiu como se o sol da justiça tivesse brilhado naquela noite para ele. Sabe quem é que estava presente naquela reunião? Era esse rapaz aí, você talvez conheceu ele, a gente cita ele muito aqui na igreja. Seu nome era Spurgeon, pregador do século XIX, conhecido como o príncipe dos pregadores na cidade de Londres. Uma reunião de 12 a 15 pessoas, com um pregador que nem falar direito falava. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus usa determinados contextos e determinadas situações, muitas vezes, que nós desprezamos. É por isso que a gente não pode desprezar lugares, pessoas, porque invariavelmente Deus usa ocasiões que nunca imaginaríamos que Ele utilizaria. Meus irmãos, mas isso deve nos levar a uma consideração que o texto nos encoraja a fazer. E aqui eu queria chamar a sua atenção para uma consideração que para nós aqui, no próprio texto, mais uma vez, como muitas vezes acontece, Maria é exatamente o nosso exemplo. Chama a sua atenção para o versículo número 19, porque Maria sim nos apresenta aqui um exemplo de como nós devemos agir nesse contexto. Veja, verso de número 19, capítulo 2 de Lucas diz assim: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Olha que coisa interessante.
Os estudiosos dizem que o termo grego significa aqui essa expressão guardava, né? Se você perceber, temos duas palavras fundamentais aqui. A primeira delas, guardava, a segunda, meditando. Então aqui os estudiosos ensinam que essa palavra meditou, que é mencionada aqui acerca de Maria. Meditou significa estabelecer relação, refletir sobre determinado assunto. O que isso aqui significa então? Quando eu diz o texto, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Meditando-as significa mais ou menos assim, ó. O que essa palavra significa para mim? Obrigado. Significa mais ou menos assim, ó. O que é que ela comunica para a minha vida? Como é que ela se harmoniza? Isso que eu estou recebendo aqui, ó, que Maria estava recebendo, que fez com que ela meditasse. Essas mensagens que os pastores trouxeram, que os anjos trouxeram, como isso aqui se harmoniza com a verdade da Bíblia por inteiro, ou como ela se ajunta ou se ajusta às outras coisas que eu sei que são verdadeiras na Escritura, que eu sei que são verdadeiras na minha vida. Como é que isso se ajusta? E aqui é interessante porque tem um texto bíblico que me ajuda a você a pensar sobre essas coisas. Esse texto aqui, ó, Salmo de número 119, verso 130, diz assim, preste atenção: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Numa outra tradução que eu gostei muito dessa tradução, é mais ou menos assim, ó, o desenrolar. Por isso que eu coloquei em negrito ali, que essa palavra é significativa. O desenrolar das tuas palavras concede luz. Eu sei que você já deve ter comprado algumas coisas desse tipo. A gente compra alguns produtos, tempo desse atrás, era janeiro do ano passado, a gente comprou uma espécie de cabanazinha para levar para a praia, para os meninos ficarem brincando nela. Entrava na cabana, ficava ali guardados do sol e brincava na areia, depois voltava para a cabana e coisa. Só que a cabaninha era muito leve, então não deu certo. Mas era impressionante. Nós compramos, ela veio no invólucro, né, de plástico, enrolou, quer dizer, ela veio toda guardadinha, era um pacotinho desse tamanho. Só que depois que a gente rasgou, ela se expandiu, tornou-se grande. Você e eu, quando a gente compra, por exemplo, toalha, quando a gente compra, né, coisas, cama, mesa e banho ali, lençóis, você sabe muito bem que ele vem comprimido, mas depois que você tira o plástico, vai desdobrando, vai, né, abrindo as partes, você vai perceber, ele está enorme. É exatamente o que significa essa expressão aqui, desenrolar. Esses objetos pequenos que vêm acondicionados em invólucros de plástico, quando abertos, eles começam a atingir um tamanho muito grande. A Bíblia é exatamente assim, só que de maneira infinitamente maior. Presta atenção. Você pode descobrir tantas coisas numa passagem bíblica, como nós fazemos aqui. A gente para um momento como esse, né? Você está aí sentado e eu estou aqui mastigando junto com você, passo a passo, palavra a palavra, conexão um texto com o outro. E a gente vai dizer, depois que acaba, quando a gente passa um texto assim, nossa, tanta coisa tem aí, né? Como a gente aprendeu num único texto, num único versículo, numa única palavra, basicamente é isso aqui. É que quando nós meditamos na palavra de Deus, nós conseguimos ter múltiplas aplicações, infinitas lições, contrapondo com uma observação meramente superficial, quando muitas vezes fazemos. É isso que está acontecendo aqui com Maria. E ela se tornou um grande modelo para mim e para você. É que a gente não pode estar passando pela Escritura de maneira superficial. Sabe por quê? Porque à medida que a gente passa de maneira superficial, a gente está perdendo a riqueza de tanta coisa que está ali contida. Eu achei uma frase muito, muito bacana nessa ideia que eu estou pensando, que foi uma frase de Edwin Roder, numa música, num hino que ele escreveu. Ele diz assim, ó, olha que coisa linda é isso. Ele diz, ó, tua palavra é como mina profunda, bem profunda,
E há joias ricas e raras, escondidas em suas imensas profundezas, para cada um que as buscar. Sabe qual é a imagem aqui? Pensando na palavra de Deus dessa forma, à medida que a gente vai desenrolando ela, a gente vai se deparando com ela, a gente vai mergulhando nela, a gente vai desfrutando dela, mais e mais luz, mais e mais luz, mais e mais luz, mais e mais luz para o nosso caminho. Mais e mais lições, mais e mais aprendizado. Mas eu disse que tinha duas palavras. Uma delas é exatamente essa que nós falamos, que ela meditou. Ela meditou e você precisa assim fazer. Só que também tem uma coisa. O texto diz, vai lá, verso número 19. O texto diz que ela também fez algo. Maria, porém, guardava. Essa é a segunda palavra, guardava. Veja, Maria não apenas meditou na palavra de Deus, mas ela também, guardou o que ela ouviu. Guardar, a palavra guardar aqui, ela significa manter vivo. Manter vivo no coração, de modo que tem uma passagem que para mim é cara quanto a isso. Salmo 119 diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Meus irmãos, guardar no coração significa algo que nos afeta profundamente. Manter vivo aquilo que nos afeta profundamente. É mais ou menos assim, é perguntar, depois que você escuta o que escuta aqui na igreja, depois que você escuta o que escuta, quando você lê a Escritura Sagrada, guardar no coração seria mais ou menos fazer perguntas a você mesmo quanto a essas coisas. É mais ou menos dizer assim, em que minha vida seria diferente se eu cresce mesmo nisso tudo que eu acabei de ler? Em que, por exemplo, o meu pensamento, meus sentimentos, as minhas ações mudariam diante disso que eu acabei de ler? Como mudariam os meus relacionamentos? Como isso me afeta como pessoa crendo piamente nisso como verdade? Se você não fizer essas duas coisas que Maria fez, a saber, meditar e guardar, você não ouvirá de verdade a mensagem de Deus. Ela só passou, como um carro passa por você na rua, como um cavalo passa no sítio, como passa a estação de uma fruta. Mas a gente perdeu de desfrutá-la de maneira melhor. A gente perde quando deixa o carro passar, quando deixa o cavalo sair, quando deixa de chupar a fruta. É isso que ele está tentando nos dizer. Então a primeira coisa é que eu e você precisamos ouvir bem a palavra do Senhor. Segunda coisa é fazer as pazes. Veja, fazer as pazes, está aí, Lucas capítulo 2, versículo de número 14. Joga os seus olhos lá, ele diz assim. Esse é um dos mais famosos, mais famosos textos cristãos de todos os tempos. E ele diz, glória a Deus nas maiores alturas. E o texto que eu quero tratar é esse aqui, a parte B. E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Meus irmãos, para que nós cheguemos ao melhor entendimento dessa famosa proclamação aqui, nós precisamos nos lembrar do sentido habitual de paz na Bíblia. É importante, porque não se trata de uma tranquilidade genérica, não se trata de ter dinheiro no bolso, ou de estar livre de todos os problemas. Mas quando você lê na Escritura sobre paz, ela sempre ou invariavelmente significa o fim da inimizade e da guerra. Paz é porque havia inimizade, paz é porque havia guerra. E a Bíblia diz que a paz mais fundamental que você pode desfrutar na vida é a paz com Deus. Essa é a paz fundamental que você deve desfrutar na vida. Se você não leu, você precisa lembrar dessa verdade, para você entender o que é paz com Deus na Escritura. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, olha, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus. Qual é o sentido inverso? Se você não foi justificado por Deus, mediante Jesus Cristo, mediante a fé, por meio de Jesus Cristo, você não tem paz com Deus. É exatamente isso que o texto está dizendo. Filipenses capítulo
3, verso número 18 a 19, diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Essas pessoas que tão somente estão preocupadas, com o coração atrelado, amarrado a essas coisas terrenas, e vivendo totalmente de maneira contrária àquilo que Deus estabeleceu, Ele está dizendo claramente aqui que elas são inimigas da cruz de Cristo. Agora presta atenção, a proclamação do Natal, no entanto, diante desse fato, é uma só: é que Deus e pecadores são reconciliados. Eles estão em guerra. Precisa haver paz. E olha que coisa linda isso aqui, o nascimento desse menino. É que se existe guerra entre o Deus e os homens, Jesus é o mediador perfeito entre as partes, digamos que alienadas pelo conflito. Porque Ele é Deus, mas quando Ele encarna, Ele também se torna homem. Então, o Deus homem, Ele simplesmente une os dois lados do abismo, morre pelos nossos pecados, elimina a ruptura que existia de relacionamento entre eu, você e Ele, e promove a paz. Essa é a maneira como a coisa acontece. Mas eu queria lhe dizer uma coisa importantíssima nesse enredo. Lembre-se que há mais de um modo de expressar sua hostilidade a Deus. Às vezes a gente diz assim: não sou inimigo de Deus, não sou contra Deus, mas pelo contrário, sou a favor de Deus, gosto de Deus, Deus sabe disso. A gente costuma nesse tipo de discurso, né? Mas é impressionante como a hostilidade contra Deus é clara na nossa vida. E deixa eu destacar isso de duas formas, uma muito explícita, outra mais implícita. Explicitamente, as pessoas que vivem em rebeldia contra Deus, é mais ou menos assim, ela diz assim: eu quero viver da maneira que eu entendo, eu não quero ninguém dizendo como é que eu devo viver, a maneira como eu devo proceder, como eu devo agir. A coisa mais chata do mundo é ter alguém que diga como eu devo proceder. Deixa eu viver. Tem até um slogan, falei aqui várias vezes, tem até uma frase que ficou muito comum nos nossos dias, né, na nossa época, que é: meu corpo, minhas regras, deixe que eu estabeleça as regras da minha vida. Essa é uma maneira explícita de viver de maneira em rebeldia a Deus, mas existe uma maneira implícita de viver, é sendo religioso também. Opa, sabe como? É quando nós obedecemos a Deus a fim de merecer as suas bênçãos, a fim de merecer a sua salvação. Veja, não era assim que o filho pródigo, lembra da história do filho pródigo? A história do filho pródigo, lamentavelmente, a gente aprendeu só o enredo de quê? Um menininho, um rapaz, simplesmente pede a herança, porque está abusado de viver em casa, pede sua herança e vai-se embora. Dissipa tudo, gasta tudo. Quando está na ruína, cai em si, volta para casa. É legal a história. Mas se você lembrar, Jesus estava falando para fariseus, para homens religiosos. Olha como a história vai mudar. Ao falar para fariseus, homens religiosos, Jesus traz uma parábola como a do filho pródigo. E quando o filho volta para casa, o que é que acontece? Você lembra? O irmão mais velho não quer recebê-lo. Aí diz assim: eu estou aqui há tanto tempo, fazendo tantas coisas, te obedecendo em absolutamente tudo. O Senhor não me dá nada. O Senhor vai dar um novilho a ele aí cevado, que era separado para grandes celebrações. O Senhor vai dar a ele? Como assim? Ele estava dizendo, Jesus, para os fariseus, que eles queriam colocar Deus em dívida com eles. Eu vivo assim e o Senhor tem obrigação de agir assim comigo. São duas formas diferentes para viver de maneira rebelde a Deus. É viver uma querendo alcançar a sua própria salvação e outra querendo comprar a sua própria salvação.
Mas nenhuma delas é o que Deus estabeleceu tanto para a minha vida como para a sua. E é por essa razão que nós precisamos correr para Ele, viver para Ele, confiar tão somente nele. O primeiro passo em direção à paz com Deus é reconhecer essa existência de conflito, seja vivendo de maneira irreligiosa ou até religiosa. Irreligiosa querendo a sua vida, viver a sua vida à parte de Deus, como você bem entende, como o seu coração manda. A outra querendo ter performance diante de Deus, sem confiar e crer que a sua salvação e que as bênçãos que chegam na sua vida são tão somente da sua mão graciosa e bondosa, que resolve rotineiramente abençoar as nossas vidas. Mas eu queria que você pudesse pensar numa coisa interessante. A partir do momento que eu entendo que não é pela minha performance, mas que alguém encarnou para resolver a guerra que existia entre essas partes, em que eu deposito toda a minha confiança nesse menino que nasce, e confio que tão somente pela vida dele eu posso ter vida, aí sim nós desfrutamos de paz de Deus. Mas pasmem, nós temos uma segunda coisa, é que aqueles que desfrutam dessa reconciliação feita por Jesus, eles se tornam instrumentos de pacificação. Veja se não é isso que Jesus diz lá no Sermão do Monte. Olha o que ele diz: bem-aventurados. Bem-aventurados está se referindo aos seus filhos, aos seus discípulos. Aí ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa linda essa aqui. É que quando eu desfruto da paz com Deus, eu sou instrumento da paz de Deus. Olha que coisa linda. Ao mesmo tempo, olha que coisa que dá que causa uma certa preocupação, pelo menos no nosso coração deveria causar. Olha só, fui alcançado por Deus, hoje me reconciliei com Deus, desfruto de paz com Deus. Ao desfrutar de paz com Deus, eu sou, consequência natural, instrumento de pacificação. Qual é o ponto? É que é um contrassenso absoluto um cristão que é perturbador, um cristão que vive em guerra, um cristão que causa confusão, um cristão que não quer perdoar, um cristão que não quer se reconciliar, um cristão que não vive em harmonia, um cristão que não quer ter paz. É contrassenso por quê? Porque ele desfrutou dessa paz para ser instrumento de paz. Portanto, ele não só perdoa, como ajuda pessoas a perdoar. Ele não só desfruta de comunhão com as pessoas, mas promove comunhão entre as pessoas. Ele não só desfruta de harmonia, mas é um instrumento de harmonia onde quer que ele esteja. Esse é um cristão que desfrutou de paz com Deus e que acaba sendo um instrumento de paz na vida das pessoas. Portanto, o Natal, segundo, significa que pela graça divina e a encarnação de Jesus, a paz com Deus está disponível para todos nós. Uma outra coisa importantíssima nessa coisa é que Natal significa o incremento da paz, tanto com Deus quanto entre pessoas ao nosso redor, sobre a face da terra. Terceira coisa que eu quero lhe dizer: a gente já falou que nós deveríamos escutar bem, que você deveria fazer as pazes com Deus, e em terceiro lugar, que nós deveríamos não temer o que havemos de enfrentar. Preste atenção, verso número 10. Acompanhe comigo aí, verso número 10 na sua Bíblia. Diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos o terceiro modo pelo qual nós deveríamos reagir à mensagem do Natal. Primeiro, ouvindo bem. Segundo, fazendo as pazes. Terceiro lugar, nós deveríamos não temer. Mas aqui é interessante, porque você leu comigo o verso número 8, mas o verso de número 9 aqui fala do temor. Se não, veja, verso 9, olha o que ele diz:
E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Veja, à primeira vista, isso não nos causa estranheza. Não sei se você pensa assim também. Mas nós estamos diante de algo incomum aqui, né? O anjo apareceu aqui, desceu ao redor deles, e eles ficam tomados de grande temor. É algo incomum. Nós presumimos que qualquer um, ao ver algo extraordinário, né? A gente escuta um barulho, né? Um dia desse eu estava em casa, e às vezes a porta, quando fica só uma brechinha assim, né? Que passa um vento e faz... É assim lá na sua casa ou não? Tem alma aí, A gente, quando está diante de algo incomum, a gente teme. Meus irmãos, na Bíblia, as pessoas sempre experimentam medo quando se aproximam de Deus, ou de anjos provenientes da presença dEle. E sabe onde isso remonta? Eu queria que você pudesse vir comigo para cá, porque eu penso que remonta a isso aqui, ó. Gênesis capítulo 3, verso 8 a 10. Eu vou argumentar nisso aqui, acreditando que isso é a mais pura verdade, óbvio, porque senão não ia argumentar. Mas quando nós tememos, quando temos grande medo, eu penso que é daqui que surgiu tudo. Gênesis capítulo número 3, nós ficamos sabendo que a humanidade foi projetada para um relacionamento perfeito com Deus. Está lá, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. E se entendemos que eles foram projetados para ter um relacionamento perfeito com Deus, é lá de onde se depreende que, se tivesse um relacionamento perfeito com Deus, o Todo-Poderoso e amoroso ser desse mundo, você não poderia ter medo, ou não deveria temer nada. Se não, venha comigo. Gênesis 3, verso 8. Olha o que diz. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Lembre, eles nunca se esconderam de Deus, eles se relacionavam com Deus. Deus ia lá, batia um papo com eles, conversava com eles, depois voltava mais uma vez no outro dia. Havia relacionamento com eles, em momento algum eles temeram a Deus. Só que o texto diz que eles se esconderam de Deus. Verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Verso 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu penso que é deste texto que se depreende que, se tivesse um relacionamento perfeito com o Senhor, o Todo-Poderoso, o ser mais amoroso desse mundo, você não teria medo, não teria medo algum. Você não teria medo nem dele, nem de nada mais. Sabe por quê? Porque esse foi o plano original de Deus para a raça humana. Nós tememos o futuro, é ou não é? Nós tememos as circunstâncias, mas se você conhecesse perfeitamente a Deus, sabendo que Ele é bom e está no controle, você confiaria nele como Adão confiou antes do pecado. Todavia, quando os seres humanos escolheram viver ou se rebelar contra Deus, desfazer esse governo ou romper o relacionamento com Deus, verso 8, 9 e 10, eles se encheram de medo e de pavor. A mentira da serpente, ela disse o quê? Deus disse o quê? Não, pode comer, que conversa. Se você comer, você vai ser igual a ele. É por isso que ele não quer, ele é egoísta. Entre linhas, era que a serpente estava falando. É assim ou não é com a gente? Às vezes Deus diz o que nós devemos fazer, como devemos agir, o caminho que devemos percorrer. Aí a gente diz assim, talvez dá para fazer isso. É o canto da serpente nos nossos ouvidos. E nesse momento nós tiramos Deus de cena. Nós não nos submetemos ao governo de Deus. E naturalmente nós vamos padecer medo. Essa distorção tem sido repassada a todo o coração humano, criando medo e medo do divino ao longo da nossa vida. Agora presta atenção. Os pastores experimentaram medo diante dos anjos, mas não o simples medo do incomum. Volto a dizer, as aparições da Bíblia, as demais, aconteceram
porque os seres humanos se sentem radicalmente ameaçados diante do divino. Escute, quando a glória de Deus surge, ela acentua e intensifica sempre nosso temor, porque nós estamos alienados de Deus. Pecamos contra Ele. Sempre nosso temor, porque nós sabemos o que fizemos. No entanto, o anjo traz uma notícia surpreendente. E aqui eu quero caminhar para o meu último ponto, chamando a sua atenção para a mensagem que o anjo trouxe. Verso de número 10, observe, ele diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais. Presta atenção numa coisa, presta atenção. Lembra que eu falei do Salmo de número 119, da palavrinha desenrolar? Da expansão da palavra de Deus como um objeto que a gente, né? Pois é, sabe qual é a palavra aqui? É a palavra eis. Eis. É essa palavrinha que tem tudo da promessa do anjo, da promessa divina. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis. Essa palavrinha eis aqui significa vejam. E esse é meu quarto ponto. Vejam. Olha o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o medo que habita a profundidade da nossa alma pode ser dissipado para todo sempre. Como esse medo, esse temor pode ser dissipado das nossas vidas? Os anjos dizem: não tenham medo, mas vejam. Essa é a mensagem. Vejam. Esse é o princípio. Vejam e não terão medo. Se reservar algum tempo para compreender o que esta mensagem do Evangelho está nos dizendo, ela afastará todo o medo do nosso coração, que tem dominado e obscurecido toda a nossa vida. Mas observe, vejam, mas vejam o que? Verso de número 10, ele diz: aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. Que boa nova é essa? Que alegria é essa? Que boa notícia é essa? O que é que vai arrancar essa erva daninha do medo do nosso coração? Das circunstâncias que a gente enfrenta nessa vida, das mais variadas experiências com os temores que tomam conta da nossa mente, do nosso coração. Vejam, verso 11, ele diz: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador. Essa boa nova em que você deve fixar. O Salvador nasceu. A resposta, olha que coisa impressionante. Olha que coisa profunda, complexa e absurda. A sua salvação, o arrancar dos seus temores, o arrancar de todo o medo seu. Está aí, ó. A resposta de Deus para eles é um bebê, é uma criança. É um bebê na manjedoura. Porque ele não é só ou tão somente um bebê. Veja o que diz o verso 11, ele diz: nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele é Cristo, Ele é o Senhor. A grande esperança da sua vida, para que os seus medos se dissipem como a neblina da manhã, é o bebê que nasceu em Belém. Permita-me encerrar dizendo uma coisa. Em 1961, os russos, eles puseram o primeiro homem lá no espaço. Seu nome era Yuri Gagarin. Nikita Khrushchev, que era exatamente o líder da União Soviética,
ele disse uma coisa muito sarcástica, de deboche. Não sei se você já leu, mas disse que o Nikita Khrushchev, líder da União Soviética, ele disse que quando o cosmonauta foi para o espaço, o Yuri Gagarin, ele descobriu que lá não havia Deus nenhum, como as pessoas acreditavam. O Yuri foi lá, andou pelo espaço, não achou Deus. De maneira debochada assim falava. Mas conta que C.S. Lewis, grande escritor, em resposta a essa palavra do Khrushchev, líder soviético, disse que o C.S. Lewis escreveu um artigo que tinha por título O Olho que Vê. Dizia ele que se há um Deus que nos criou, vou abrir aspas aqui para ele, me escute. Não poderíamos descobri-lo subindo ao céu, porque Deus não se relaciona com os seres humanos como um homem no segundo andar se relaciona com outro ser humano no primeiro andar. Ele se relacionaria conosco como Shakespeare faria com Hamlet. Você lembra da história? Shakespeare, escreveu lá. Shakespeare é o criador do mundo de Hamlet e do próprio Hamlet, que é uma história que, se eu não me engano, quem lembrar me ajuda aí, ele tenta vingar a morte do pai, que morreu envenenado por conta de um tio para ficar com a rainha com o reino. E a história dele é vingar a morte do pai. E C.S. Lewis diz exatamente isso. Ele diz assim: Deus não se relaciona como quem está no andar de cima e alguém, eu e você, no andar de baixo. Ele se relaciona como autor de uma obra, como Shakespeare e Hamlet. Como é que acontece? Hamlet só pode saber da existência de Shakespeare se Shakespeare se revelar, dando informações a seu respeito na própria peça que ele escreveu. Portanto, diz C.S. Lewis, o único modo de saber sobre Deus é também se Deus tivesse revelado. Agora presta atenção, já estou findando. E para mim é a beleza do que ele está dizendo aqui. Guarde isso no coração. Olha que beleza isso aqui. É encantador. Escute. C.S. Lewis diz: a afirmação do Natal é infinitamente mais maravilhosa do que isso. Deus não redigiu simples informações para nós a respeito dele mesmo. Ele se escreveu no drama da história. Ele entrou no nosso mundo, na pessoa de Jesus Cristo, para nos salvar. A ideia é mais ou menos a seguinte: só havia uma forma de você e eu conhecer a Deus, Deus se revelando. Mas a história do Natal é muito mais maravilhosa de um autor que escreve uma história, um enredo de um filme, de uma novela, de alguma peça de teatro. O enredo do Natal é o autor que escreve uma história e que, ao mesmo tempo, ele entra na história. E ao entrar na história, ele faz com que todo o enredo possa culminar da forma como ele mesmo estabeleceu. Ele não perde o controle nem quando escreve, nem quando a história acontece, porque em ambos os casos ele está conduzindo. A história do Natal é dizer para mim e para você que aquele que escreveu, atuou e continua a conduzir até o propósito final pelo qual ele escreveu toda a história. E é por essa razão que eu e você deveríamos confiar e acreditar que tudo vai transcorrer da maneira como ele estabeleceu. Portanto, Natal, ouça bem, faça as pazes. Meu querido, veja, não tema,
Porque aquele que escreveu a história entrou na história para que você e eu faça parte da história dele. Isso confere para mim e para você a segurança que eu e você tanto sonhamos. Baixe as armas, se entregue a ele, reconheça que existe um conflito. Não é sensato você querer viver a vida segundo o que o seu coração deseja. Viva a vida para ele. E entenda que não é essa vida que você vive para ele que conquista algo, mas que você vive tão somente em gratidão por aquilo que ele fez por você. Nunca esqueça disso. O Natal é a história mais bela. Porque onde você procurar, nas mais variadas religiões desse mundo, não existe um Deus que é autor da história totalmente soberano, mas que entra na história para fazer com que o que foi escrito possa acontecer da maneira adequada. É por isso que você pode confiar nele, porque ele está fora e dentro da história o tempo todo. Baixe sua cabeça. Bendito Deus. É por isso que podemos ter segurança na história desse mundo. Porque o roteiro está nas tuas mãos. Porque o Senhor não apenas escreveu o roteiro, mas entrou na história para que tudo saia conforme escrito. Que possamos ver, Senhor, exatamente isso. Nós não confiaríamos em alguém que absolutamente fez tudo isso, exatamente para nos beneficiar. O anjo está dizendo que é alívio de todo medo. Veja, olhe para o Natal, veja o que ele fez. E na medida que virmos o que ele fez, compreendermos, guardarmos e meditarmos no nosso coração, nessa mesma medida, os medos começarão a diminuir. É por isso que não deveríamos temer. Vejamos o menino e confiemos no menino Deus. Nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.